Então, querendo ou não, é necessário também, a gente vai exercitar aqui para clarear para vocês, é necessário uma aquisição de uma experiência no uso do protocolo de triagem de Manchester, para que você possa cada vez mais, né, se aperfeiçoar na utilização desses discriminadores. Então, exercitando aqui, né, a dor aguda é um discriminador geral, mas a dor precordial é um discriminador específico. E a dor precordial, ela é um discriminador específico que representa uma ameaça, né, à vida do paciente. Então, para vocês terem uma ideia, o paciente com infarto agudo do miocárdio, com bloqueio total, né, de um ramo de uma artéria coronária, ele vai requerer que entre a chegada dele no serviço e a realização e a interpretação de um eletrocardiograma tenha um tempo máximo de 10 minutos. Então, jamais você vai classificar esse paciente como um paciente muito urgente. Você vai classificar como um paciente de atendimento imediato. Por quê? Porque se ele for esperar 10 minutos só para ser avaliado, né, ele não vai ter o seu eletro realizado e interpretado em 10 minutos. Então, é necessário, para aplicar o protocolo de Manchester, o sistema de triagem de Manchester, muito mais do que entender o próprio protocolo em si, como funciona. Mas ele é subsidiado por uma série de conhecimentos e habilidades científicas que o profissional de saúde vai desenvolver a partir de estudos e de experiências prévias, né? Então, eu preciso entender as particularidades de cada condição de saúde que traz esse paciente para a emergência, para que eu possa determinar esse grau, né, de realização. Então, não estou dizendo em nenhum momento que a triagem, né, é algo difícil de fazer ou impossível de fazer. É algo criterioso, minucioso, né, que necessita um cuidado importante, com qualificação profissional, com conhecimento, para que a gente não tenha uma classificação errônea ou equivocada desse paciente, que vai trazer um risco maior, né, e um prognóstico pior para ele. Então, discriminadores gerais, né, que são esses sinais e sintomas comuns a grande parte desses pacientes, nós vamos, né, abordá-los agora em detalhes para vocês entenderem o que foca cada discriminador. Então, o risco de morte ou risco para a vida, ou você ainda pode encontrar o risco iminente de morte, né, é um discriminador que reconhece que qualquer perda ou ameaça das funções vitais, e aí ele foca nas vias aéreas, na respiração e na circulação, coloca o paciente no primeiro grupo de prioridades. Qual é o primeiro grupo de prioridade? Categoria 1, representado pela cor vermelho, e o paciente tem um tempo-alvo em minuto de 0. Então, qualquer situação que você observa, identificando o problema desse paciente, que altera as suas funções vitais ou ameaça, né, é uma obstrução de via aérea, uma presença de corpo estranho na criança, é uma crise convulsiva, né, então todas essas questões que está alterando a respiração, é uma respiração ruidosa, é uma respiração laboriosa, é um paciente em choque, em colapso circulatório, é um paciente em parada cardiorrespiratória, todas essas condições ameaçam as funções vitais desse usuário. Bom, e aí no segundo discriminador a gente tem a dor, né? E a dor, todas as avaliações de triagem devem incluir uma avaliação da dor, então ela é comum a todos os sistemas de classificação de risco. Você precisa adotar na sua instituição de saúde escalas de avaliação da dor, tá certo? Porque o grande discriminador aí é a dor, mas você precisa detalhar sobre esse discriminador. Então, a dor severa indica uma dor intolerável, significativa e insuportável. Esses pacientes com essa classificação, eles requerem um atendimento imediato. Qualquer paciente com grau de dor inferior a esta deve, por exclusão, salvo se estiverem outros discriminadores presentes que sugerirem maior gravidade, no mínimo ser colocado na prioridade pouco urgente e não na prioridade não urgente. Então, se o paciente tem uma dor intolerável, severa,
significativa e insuportável, esse paciente é classificado numa prioridade, né, de imediato, ou quando ela é inferior a essa, você vai classificar em outras condições. No discriminador geral hemorragia, nós também vamos trabalhar com essa mesma linha de raciocínio. É preciso avaliar os sinais e sintomas, né, que se apresentam junto ao foco hemorrágico, junto ao processo hemorrágico, bem como se essa hemorragia é controlável ou não controlável, né? E a quantidade de perda sanguínea que esse paciente apresenta. Então, qualquer hemorragia, por menor que seja, deverá, salvo se existirem outros discriminadores que conduzam a uma maior prioridade clínica, merecer pelo menos a prioridade urgente, ou seja, a classificação na categoria 3, na cor amarelo. Então, situações de hemorragia, elas são classificadas em urgente, muito urgente ou imediata. O que é que vai definir isso, né? O tipo de sangramento. E aí a gente traz, por exemplo, dentro do discriminador geral hemorragia, eu trago um exemplo de um discriminador para traumatismo, tá certo? Que já é um discriminador específico. E nesse discriminador específico, você vai estar se questionando, é exsanguinante, ou seja, é uma hemorragia que está exsanguinando, levando a perda volêmica importante nesse paciente, né? É uma grande hemorragia incontrolável, é uma pequena hemorragia incontrolável. Então, se faz essas perguntas, né? Não é necessariamente ao paciente que você está fazendo essa pergunta, você está fazendo essa pergunta a si mesmo. Que tipo de hemorragia é essa? É exsanguinante? É uma grande hemorragia incontrolável, uma pequena hemorragia incontrolável, ou é uma hemorragia controlável? E a partir daí, você classifica esse paciente, no mínimo, na categoria 3, que é a prioridade urgente. O discriminador geral, nível de consciência, ele coloca de uma maneira geral, todos os pacientes com nível de consciência alterado vão entrar na categoria de muito urgente, tá certo? Entender que o sistema nervoso central, ele é um sistema extremamente vulnerável a alterações, né, nas funções vitais. Então, quando o indivíduo apresenta rebaixamento do nível de consciência ou quando ele está arresponsivo, inconsciente, significa que esse indivíduo tem uma prioridade importante nesse atendimento, tá certo? Provavelmente, atrás desse discriminador nível de consciência alterado, o que é que eu tenho? Eu tenho uma função respiratória, uma via aérea ou uma circulação prejudicada. Então, ele vai entrar ou no ponto imediato, dependendo do estado de saúde do paciente, se houver, né, a presença de outros discriminadores, ou pelo menos no muito urgente, na cor laranja. Então, os pacientes adultos com grau de consciência alterado são incluídos, no mínimo, na categoria muito urgentes, né? Salvo engano, os pacientes em mal epiléptico que recebem a categoria de atendimento imediato. Todos os pacientes com história de alteração do nível de consciência devem ser colocados na categoria urgente. Então, por que a gente entende isso? Porque são pacientes que têm, né, dentro ali como fundamento, como base para o rebaixamento do nível de consciência, alteração de seus padrões vitais e que podem sim ter um prognóstico bem desfavorável, né, se a gente não atentar para esses sinais e sintomas. Um outro discriminador geral é a temperatura. É claro que a temperatura, né, a depender do seu grau, né, ela vai ter uma prioridade urgente, muito urgente, né, ou uma prioridade de atendimento imediato. Então, por exemplo, a febre na criança pequena e a criança muito quente é uma prioridade imediata. Então, a temperatura, se o paciente estiver muito quente com a temperatura, né, acima de 41 graus, deve receber a categoria muito urgente laranja. Você vê que ele não recebe a categoria de atendimento imediato, tá certo? Porque realmente ela não altera uma daquelas funções vitais, respiração, via aérea, circulação. Caso uma daquelas funções vitais esteja alterada junto com o discriminador temperatura, aí ela pode receber uma classificação de prioridade imediata. Se o paciente estiver quente, com a temperatura entre 38,5 a 40,9 graus Celsius, deve receber a categoria de urgente, que a cor é amarela.
E se apresentar a temperatura em torno de 37,5 a 38,4, eu considero como uma febrícula, um paciente subfebril, e ele recebe a categoria de pouco urgente. Ele vai ser atendido, mas vai ser atendido num tempo-alvo, né, de espera de até 120 minutos. Então, o grau de classificação vai depender da temperatura corporal que esse paciente apresenta, ok? E, por fim, o discriminador geral agravamento. A gente considerou que o paciente ele pode ser classificado, a princípio, em uma categoria e ter a mudança, né, nessa categoria de acordo com o agravamento do seu quadro. Então, para esta avaliação, é determinado o tempo de instalação de um problema como forma de enquadrar temporalmente o aparecimento da situação. Na verdade, aqui, nós não estamos falando especificamente do paciente rebaixar o seu quadro, piorar o seu quadro. Mas é sempre importante, quando o paciente chega com uma queixa, eu saber se aquela queixa é nova, é recente ou é uma queixa, né, antiga. Por quê? Porque quando é uma queixa antiga, significa que o paciente já vinha, na verdade, suportando aquela situação e que ela não se faz num atendimento tão imediato, tá certo? Diferente de uma queixa recente. A queixa recente coloca a necessidade de um atendimento mais prioritário. Então, o tempo relativamente longo de existência de um problema pode ser incluído na categoria não urgente, sem risco clínico, tá certo? A depender do tempo em que o paciente apresenta aquela condição. E o sistema de triagem de Manchester, né? A gente vai direcionar o fluxograma dos discriminadores gerais, que apresentam, né, as grandes categorias, categoria vermelho, laranja, amarelo, verde e azul, de acordo com essas perguntas norteadoras que o profissional de saúde que está classificando o risco se faz. Então, a partir do momento em que você reconhece um problema, você vai para o discriminador específico. Se o problema é choque por hemorragia, você vai para o discriminador hemorragia, né? Se o problema é a via aérea, você também vai focar nesses discriminadores específicos. Lembrando que, quando o problema apresenta, né, ameaça ou perda da função vital, de alguma das funções vitais, via aérea, respiração, circulação, ele entra na categoria de cuidado imediato. Por isso que aqui você vai ver no cuidado imediato, de uma maneira geral, pelo fluxograma, é o paciente que tem comprometimento da via aérea, sim, então a classificação é vermelho. Respiração ineficaz, sim, classifica como vermelho. Choque, vermelho, criança que não responde, vermelho. Então são as grandes classificações, né, dependem dessas perguntas. A classificação do paciente como vermelho depende dessas perguntas aí, que abrange os discriminadores via aérea, respiração e circulação, ok? Então, lembrando que o choque é a situação de colapso vascular ou cardiovascular, né? Pode ser de várias origens. Então, a hemorragia leva a um choque hipovolêmico, um infarto agudo do miocárdio leva a um choque cardiogênico, vai depender muito da causa, mas de uma maneira geral, o paciente chega com choque, ele vai para a prioridade vermelha. E aí, por que eu disse que para você aplicar esse protocolo, é necessário, além de conhecê-lo, claro, também ter um aprofundamento, né, nas questões científicas de atendimento às urgências. Porque eu preciso classificar o que é um paciente em choque, o que é um paciente chocado, como é que eu vou reconhecer sinais e sintomas de choque. Então, paciente hipotenso, taquicárdico, com pele fria, sudoreica, né, com a pele pegajosa, ou paciente pouco responsivo. Todas essas questões, é importante que você tenha esse conhecimento para que você possa classificar adequadamente. Não, o paciente não apresenta nenhuma dessas respostas positivas. Então, vamos para a segunda categoria, que é a categoria laranja. E aí você se faz as perguntas: dor severa, dor insuportável, dor intolerável, né? Grande hemorragia incontrolável, alteração do nível de consciência, aí os discriminadores aparecendo todos. Criança quente, qualquer uma dessas perguntas, sim, a categoria é laranja com um tempo de pelo menos 10 minutos. Se essas perguntas, melhor dizendo, a resposta para elas é não, né? Porque qualquer resposta positiva a essas 4 perguntas, a categoria é laranja. Não sendo, a gente parte
para uma classificação na próxima categoria, que seria a categoria, né, de amarelo, dizendo que o paciente é o quê? Urgente. E o atendimento em até 60 minutos, até 1 hora. Dor moderada, então olha aí a mudança. Dor severa, laranja. Dor moderada, o paciente já se enquadra na coloração amarelo, na cor amarela e na necessidade de atendimento em até 1 hora. Pequena hemorragia incontrolável também muda. A grande hemorragia, né, incontrolável da pequena hemorragia incontrolável. História inapropriada desse paciente, né? Então é um paciente que pela história ele apresenta riscos. É um paciente que pode ter se envenenado, é um paciente da saúde mental, é um paciente com distúrbios de depressão, de ansiedade, é um paciente com uma história, né, confusa, que você precisa investigar melhor, né, uma clínica que precisa ser detalhada, vômitos persistentes, especialmente na criança, né, o vômito persistente na criança pequena pode sair dessa prioridade e migrar para uma prioridade maior, especialmente se essa criança tem sinais de choque. Quente, e aí quando eu pergunto se o paciente está quente, é claro que eu vou observar se o paciente está com aqueles graus de temperatura que eu, né, especifiquei para você. Se nenhuma dessas respostas é positiva, seguimos para a categoria, né, verde, com a classificação de pouco urgente. Dor, febrícula e vômitos são as perguntas dessa categoria. Se sim, o paciente é enquadrado, né, na categoria de pouco urgente, lembrando que essa febre, né, ela não é uma febrícula. Se a gente tem febre, a categoria não é pouco urgente, né? A febrícula de 37,5 a 38,4 é que o paciente se enquadra na categoria de pouco urgente. E se não, a gente vai para o agravamento, né? Então, é um problema recente ou é um problema tardio? É um problema que já faz tempo que o paciente possui e só agora ele procura o atendimento. Se é um problema recente, eu classifico pelo menos como pouco urgente. Se não é, eu classifico como não urgente. Então, fechando, que todos os pacientes que procurarem o serviço de saúde com queixas de urgência e emergência, ou que se enquadrem, né, nas categorias de urgência e emergência, serão classificados e serão atendidos. Nenhum será excluído do atendimento. Apenas o protocolo de triagem de Manchester define prioridades nesse atendimento de acordo com o tempo-alvo que o mesmo deve ser exercido. E aí a gente vai fechando, né, o curso de classificação de acordo com o protocolo de Manchester, entendendo que a classificação de risco é uma exigência, não é uma escolha, não é uma opção, é uma exigência dos serviços de saúde de qualificar todas as portas de entrada para o atendimento às urgências e emergências. E que esse protocolo de classificação de risco é um protocolo internacional, adaptado, né, e utilizado no Brasil desde 2008, com a experiência de Minas Gerais, instituído em 16 dos 21 estados brasileiros, inclusive o Distrito Federal, né, e que trabalha com a classificação dos pacientes em categorias, com o nome da categoria, a cor respectiva e o tempo máximo de atendimento, o tempo-alvo. O sistema de triagem de Manchester seleciona, portanto, os pacientes com maior prioridade e funciona sem fazer quaisquer presunções sobre o diagnóstico médico, uma vez que os serviços de urgência são, na sua maioria, orientados pelos sinais e sintomas apresentados pelos pacientes. Então, esses pacientes, eles vão trazer um problema como queixa principal e outros problemas, claro, agregados, como queixas secundárias. A partir da queixa principal, você identifica o problema, né, e sai seguindo aquele caminho dos 5 passos. Identifica o problema, coleta e analisa as informações sobre aquele problema, se detalha em entender, né, classifica esse paciente, monitora os resultados e avalia o paciente. Trata-se, portanto, de um importante método de ordenação e orientação da assistência, fundamentada
essencialmente no processo de tomar decisão nos 5 passos, que garantam uma assistência de saúde livre, segura, nas situações de urgência e emergência. Por que então que nós aplicamos o acolhimento com a classificação de risco? Porque é necessário triar, escolher, selecionar os pacientes com maior prioridade de atendimento, sob a responsabilidade, né, daquele serviço de atenção. O contrário vai onerar a saúde desses pacientes, porque nós iremos, se a gente não adota um protocolo de classificação de risco, a gente vai trabalhar em meio ao caos, ao desalinhamento, à desordenação das atividades, tá certo? Aquela história, né, da ordem de chegada para os pacientes pode funcionar num consultório, num ambulatório, mas não vai funcionar em situações de urgência e emergência. A prioridade não é estabelecida pela ordem de chegada, né? E vocês podem achar uma coisa tranquila, mas a gente vai ver que às vezes há um confundimento dos próprios usuários em quererem ser atendidos por ordem de chegada, por tempo que estão ali aguardando o atendimento médico, e não por prioridade. Então, por vezes, um paciente que chegou, né, bem depois, vai passar na frente no sentido do atendimento, ou seja, vai ser atendido antes, não por bular a fila de espera, mas urgência e emergência não se trabalha com fila de espera, se trabalha com prioridades clínicas e por isso se adota um sistema de classificação. Nós também não podemos eleger quem é prioridade sem ter um protocolo com base científica, com fundamentação, com evidência científica. Então, ele baseia-se em 5 passos, que mais uma vez resgatando identificação do problema, coleta e análise das informações relacionadas à solução do problema, avaliação de todas as alternativas e seleção de uma delas para a implementação, implementa alternativas selecionadas, chama a atenção passo 4, onde você vai classificar o paciente em uma daquelas 5 categorias, né? Categoria imediato, vermelho, tempo 0. Categoria laranja, muito urgente, tempo 10 minutos. Categoria urgente, cor verde, tempo máximo 60 minutos. Categoria amarelo, né? Amarelo, urgente, 60 minutos. Categoria verde, né? Onde a gente tem pouco urgente, 120 minutos. E categoria azul, não urgente, 240 minutos é o tempo-alvo. Implementa a alternativa que selecionou nessa categoria, monitora e implementa, né, as ações, monitora essa implementação das ações e avalia os resultados, tá certo? E o paciente pode vir a ser classificado. Então, os profissionais da triagem, com base no sistema de classificação de Manchester, eles aplicam uma das 5 categorias existentes com nome, que acabei de correlacionar, cor e definição específicos, com, né, que melhor se adapte à urgência da condição apresentada por aquele paciente. Então, emergente vermelho, muito urgente laranja, urgente amarelo, pouco urgente verde e não urgente azul. Lembrando que quando se vai estruturar o serviço de urgência e emergência, né, ou o serviço de emergência hospitalar, a gente vai fazer isso de acordo, né? Não estou dizendo que é só o serviço de urgência hospitalar, mas o Ministério, ele orienta, né, que todas as portas de entrada para o serviço de saúde, elas tenham um planejamento físico também. Haja uma divisão entre áreas e eixos, né? Então, as áreas, elas vão receber também uma classificação de acordo com o nível que elas de atendimento que elas executam. Então, por exemplo, no eixo do paciente, né, muito urgente, a gente vai ter desde uma sala do atendimento ao paciente crítico grave, a gente vai ter desde a sala de emergência, onde esse paciente é atendido prontamente por estar com funções vitais alteradas, seguindo para, né, uma área de estabilização, onde os pacientes já se encontram estabilizados, mas requerem cuidados contínuos, e depois para uma área onde eles serão, né, ficarão em observação para serem liberados ou para
aguardando, né, a internação hospitalar. O que é que a gente está dizendo? Que além de classificar o paciente em si, eu preciso também ter áreas e eixos no atendimento hospitalar ou no atendimento nas outras portas de entrada. Então, na organização da unidade de pronto atendimento UPA 24 horas, também é necessário ter uma sala de atendimento imediato, uma sala de estabilização e uma sala de observação. Na própria estratégia saúde da família, né, na unidade básica de saúde da família, especialmente com a estratégia, o que é que eu tenho que ter? Eu tenho que ter também uma sala de observação, onde eu possa prestar esse atendimento imediato a esses pacientes. Eu tenho áreas de consultório, eu tenho áreas onde eu aplico medicação, onde eu realizo nebulização, imunização. Então, essas áreas e eixos, elas também precisam fazer parte, na verdade, elas são normatizadas pelo Ministério como parte da infraestrutura física para o funcionamento do acolhimento com classificação de risco. Não tem como a gente dar esse atendimento, né, humanizado, ágil, oportuno e integral, sem que a gente também não tenha as áreas físicas para isso. Eu classifico um paciente na cor vermelho, emergente é o atendimento desse paciente. Entretanto, eu não tenho uma sala de atendimento para esse paciente emergente. A classificação, infelizmente, ela não vai trazer só nela, só a partir dela, um resultado para a aplicabilidade do protocolo. É necessário que você tenha uma ambiência que ampare esse protocolo, tá certo? E isso também é normatizado e vocês podem complementar essas informações também com essa normatização. Aqui nós trazemos as principais referências, né, através das quais foram construídas esse curso de classificação de risco pelo protocolo de Manchester. E aí vocês veem que a gente utiliza, né, desde estudos, tá certo, dissertações, até publicações, portarias ministeriais que normatizam o funcionamento na rede de atenção às urgências e os protocolos de acolhimento com classificação de risco nos serviços de urgência. Então, aqui do próprio manual, essa referência que a gente traz aqui, a nossa quinta referência, Manual Instrutivo da Rede de Atenção às Urgências e Emergências no Sistema Único de Saúde, esse manual, ele traz o passo a passo da implementação de todos aqueles componentes da RAU, da Rede de Atenção às Urgências. Então, eu tenho a curiosidade, a partir desse curso, de saber como que a gente qualifica as portas hospitalares. Então, a partir desse manual instrutivo, você vai saber como é que funciona essa qualificação das portas hospitalares, a própria sala de estabilização, enfim, a normatização para cada serviço, tá certo? Continuando aqui mais algumas referências que vocês podem se aprofundar, especialmente para o sistema de triagem de Manchester, né? A partir da triagem